Bom, olá a todos. Meu nome é Wellington. Essa apresentação da atividade 2 de Química Integrada, disciplina de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química. E aqui, apresentação sobre a escolha do artigo seminal que eu fiz. Bom, o que é um artigo seminal? São obras de referência, obras clássicas ou obras essenciais. Essas são as denominações de um artigo seminal de acordo com a literatura. Eles são artigos que têm importância, que têm uma influência duradoura e são altamente citados. Então, quando a gente escolhe um artigo seminal, a gente deve ter alguns cuidados. Por quê? Artigos seminais, como vimos, são altamente citados. Porém, nem todos os artigos muito citados são necessariamente seminais. Elevado número de citações pode ser, né, um artigo que tem um elevado número de citações que não é seminal. Ele não é seminal porque ele pode ser um artigo problemático e isso faz com que ele seja altamente citado. Ele pode ter problemas com a metodologia, conclusões ou alguma outra coisa, e isso também faz com que ele tenha um elevado número de citações. Então, devemos ter esse cuidado porque o número de citações, embora seja um critério de escolha de um artigo seminal, não necessariamente faz com que ele seja seminal, porque ele pode ter essas características, né? Ser um artigo problemático, e isso eleva o número de citações desse artigo. O número de citações que um artigo recebeu não é necessariamente uma indicação da qualidade do artigo. Como vimos, algumas qualidades ruins, alguns aspectos ruins de um artigo podem fazer com que ele tenha um elevado número de citações. E, e isso compromete a qualidade do artigo. Uma obra considerada seminal, então, ela deveria ter levado a um nível muito mais alto de compreensão no campo, uma área de pesquisa inteiramente nova e uma mudança de paradigma. Então, quando um artigo ele é seminal, ele faz uma mudança de paradigma naquela área de pesquisa, né? Ele cria uma nova área ou novas áreas de pesquisas na área a qual ele se comprometeu a fazer os estudos. E também ele faz com que às vezes o autor daquele artigo seminal, os autores, sanam dúvidas ou até mesmo propõem novas teorias, novas ideias, novos estudos que sanam várias dúvidas da ciência ou daquela área de estudo. Bom, agora partimos para o artigo seminal que eu escolhi. Vou apresentar primeiro o artigo que eu escolhi. É o artigo publicado em 1960, né, na Analytical Chemistry. Tem um número de citações de 33 e o título do artigo é esse. Antes de qualificar o artigo e explicar por que eu escolhi esse artigo, vamos entender algumas coisas a respeito da área de pesquisa que eu escolhi, né? Então, a minha área de pesquisa é a área de desenvolvimento de método para a quantificação de nitrato. Existem vários métodos para quantificar nitrato. Tem os métodos diretos, que é pela quantificação do próprio nitrato, que são essas técnicas, né? Potenciometria, espectrofotometria, quimiluminescência, fluorimetria, polarigrafia, colorimetria. Tem métodos que usam a redução a íon amônio ou a íon nitrito, seguida pela quantificação do produto, que também usam essas técnicas. E tem métodos que usam a variação da concentração de uma espécie química que reage com o nitrato, que usam, por exemplo, técnicas como a espectrofotometria ou análise por injeção de fluxo. A nitrosação, que é a reação de Gris, é uma reação muito importante na área de quantificação de nitrato e de nitrito. Várias espécies indicadoras reagem com o nitrito e os produtos coloridos são usados na sua determinação por espectrofotometria no visível. A reação de Gris é a principal reação de nitrosação para quantificar o nitrito. Ela é baseada na diazotização de uma amina aromática apropriada por nitrito, acidificada a seguir de reação de acoplamento. É produzido um cromóforo azo altamente colorido, cuja concentração é determinada espectrofotometricamente nessa faixa de comprimento de onda. Ela é muito usada porque é barata, né? Uma reação pode ser feita de forma barata, é versátil, simples e tem
limites de codificação baixos. A reação de Gris, esse é o Gris, foi relatada pela primeira vez em 1858 para a determinação de nitrito. Várias modificações já foram feitas, né? É usada a codificação direta de nitrito. O nitrato pode ser codificado através da redução prévia a nitrito. O método é fácil, barato e viável, e os limites de codificação variam nessa faixa em mol por litro, dependendo dos reagentes específicos escolhidos. Essa é a reação de Gris genérica, né? Uma amina reage com nitrito e meio ácido, gera um íon diazo, acoplado com um novo composto e gera um diazo colorido. Essa aqui é a reação de Gris com sulfanilamida, que é o que é usado no nosso trabalho, e com N-neftiletileno de amina. Então, o reagente acoplante é o NED, que é o N1-neftiletileno de amina. A amina usada é a sulfanilamida, meio ácido, reage com nitrito, e como vimos, gera um diazo colorido aqui, que é rosa, que tem uma absorção próxima de 540 nanômetros. Então, para o nitrato ser quantificado usando a reação de Gris, ele deve ser reduzido previamente a nitrito. E na literatura, até hoje também, um dos reagentes redutores usados é o metal cádmio. Ele é muito tóxico. Então, quando ele é usado, gera um resíduo de cádmio extremamente tóxico. Então, uma alternativa mais amigável para o meio ambiente é usar o zinco, por exemplo, no lugar do cádmio como agente redutor do nitrato a nitrito. Contudo, outras reações de redução podem acontecer que gera toda a problemática que o nosso trabalho visa sanar. Então, o zinco pode ser usado, porém, né, tem toda a problemática de outras reações de redução. Então, a reação de redução com o zinco, né, vários fatores influenciam nessa reação: pH, natureza do tampão, massa de zinco, o tempo de reação e a matriz da amostra, etc. Então, diante do nosso trabalho ali, que nós propomos a quantificação de nitrato, usando a reação de Gris e o zinco como agente redutor, nós nos deparamos com várias áreas de pesquisa, como, por exemplo, a espectrofotometria no visível, a quantificação de nitrato, que tem várias técnicas que podem ser usadas. Então, como escolher um artigo seminal diante de tantas áreas que nós estamos usando para fazer o nosso trabalho? Então, o que eu fiz foi, qual é a principal área ali dentro da minha, né, sub-área no caso, eu estou quantificando nitrato, e qual que é a principal área ali? Eu escolhi artigos que usem o mesmo princípio que o meu, ou a mesma ideia que o meu, que no caso é usar uma reação de redução do nitrato a nitrito e fazer essa quantificação por espectrofotometria. Então, eu peguei a área da espectrofotometria no visível, a área de artigos que fazem esse estudo dessa reação, e no meio de tudo isso eu escolhi um artigo que se enquadre nas características de um artigo seminal. Então, o artigo que eu escolhi, ele emprega a reação de redução do nitrato a nitrito com zinco para a quantificação de nitrato. Ele usa a espectrofotometria no visível, faz estudos de fatores que afetam essa reação de redução. Ele tem um elevado número de citações nessa área, tem uma qualidade muito boa. Ele que começou com a inovação no uso da quantificação de nitrato usando o zinco como agente redutor a nitrito e a reação de Gris. Então ele começou com essa inovação. A qualidade dele se refere aos estudos que ele fez. No caso, ele estudou os fatores que influenciam essa reação. Ele propôs métodos para que a reação de redução de nitrato a nitrito fosse quantitativa. Enfim, ele tem várias características, fora essas, que o favorecem como um artigo seminal nessa área que eu escolhi. Então, eu citei tudo aquilo sobre o nosso trabalho para que fique claro como que eu cheguei na conclusão de que esse é o artigo seminal. Como vimos, um artigo seminal, o artigo seminal deve ter um elevado número de citações. Esse número de citações também ele é relativo, porque tem áreas que têm um impacto muito grande em determinada época, ou até mesmo tem área que tem um impacto menor em relação às outras áreas. Por exemplo,
vivemos um tempo de pandemia, então artigos relacionados ao coronavírus ou qualquer outra coisa relacionada a isso, vai ter um número de citações muito maior do que artigos como, por exemplo, de química analítica, por exemplo, de terminação de nitrato, que não tem tanto impacto por causa do contexto no qual estamos vivendo. Então, quando falamos de artigo seminal, devemos prestar atenção na escolha dessa área. A minha área grande área química, a minha sub-área da química é a química analítica, mas dentro da química analítica tem outras sub-áreas também, como a espectrofotometria. E o estudo de reações de redução, que no caso é o estudo da reação de redução do nitrato a nitrito com zinco. Então, devemos ter cautela na escolha desse artigo seminal. E também um artigo seminal, do meu ponto de vista, ele é escolhido de forma relativa, ou até mesmo de forma subjetiva. Porque é por isso que nós devemos escolher bem a área, porque para uma área ele não tem impacto nenhum. Agora, para aquela outra área ele tem um grande impacto. Então, ele é seminal, o artigo ele é seminal dentro daquela área que ele atua. Se for levar esse artigo para uma área na qual ele não tem muita influência ou não tem muita relação, ele vai deixar de ser seminal, né? Levando em consideração não só o número de citações. Então, o meu critério foi esse, né? Eu me baseei nessas áreas para chegar na conclusão de que o artigo seminal seria esse. E existe um artigo muito citado, que é bem recente, o artigo que eu escolhi de 1960, e esse artigo é de 2010, ele tem até um número de citações um pouco maior. Ele faz algo muito parecido com esse artigo que eu escolhi, que é um artigo do Merino. Porém, o que o Merino faz é muito baseado no que esse artigo que eu escolhi já fez lá em 1960. Então, embora esse artigo do Merino tenha um número de citação um pouco maior do que o artigo que eu escolhi, eu não o considerei um artigo seminal porque quem fez as inovações mais relevantes, as quais o próprio Merino usa para fazer o seu estudo, foram feitas pelos autores desse artigo que eu escolhi. Bom, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado e nos vemos mais tarde em qualquer lugar por aí.